Ô, gente, esse negócio de pergunta teológica tem que estar o pastor Eduardo aqui? Como assim? Nós temos que responder isso? Oxi, mas tudo bem, né? Vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Eu tô tentando ficar sério, porque o assunto é sério, mas tá difícil. Natan, você congelou de novo, meu filho? Ó, a pergunta é: na visão de vocês, quais são as maiores heresias que a igreja enfrenta? Eu vou falar uma. Teologia da prosperidade. Bem, você, fala uma aí. Heresia. Eu acho. Eu ficaria mais com a da prosperidade mesmo, que ficou latente, assim, e é que eu consigo puxar junto com você. Tem mais umas, mas eu vou falar mais uma então. Tem um monte, na verdade. Cobertura espiritual. Tem a. Se você sair da minha igreja, você perde a sua cobertura espiritual. Eu detesto isso. Tem a do. Fala. Deus aceita, tipo assim, a gente ficar do mesmo jeito que a gente está quando a gente se converte. Não tem mudança de vida. E se Deus fala que Você sempre. aceita as pessoas como elas são, então eu não Então, preciso mudar. mas basicamente isso. Daí você não precisa mudar a sua vida para estar com Deus, né? Estar na presença dele. Coisa assim, é que sim, difícil de eu pôr em palavras as coisas às vezes, mas basicamente essa é a ideia. Deixa eu ver o que mais, sim, que eu vejo que, tipo, é muito, muito, muito errado. Uma coisa que eu vejo, que eu não sei se é específico de alguma igreja, mas eu vejo brigas entre as denominações. Eu acho isso muito heresia, sabe? Tipo, ok, tem lá calvinista, arminiano, blá, 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 mas, tipo, brigas mesmo, tipo assim, é gente que não anda com pessoas de outra igreja, sabe? Isso é muito heresia. Tipo, não vou andar, eu sou desafiar, não vou andar com o pessoal da quadrangular. Cara, isso é ser totalmente anticristão, eu acho, né? O Edu, depois, qualquer coisa, ele vem refutar, tá? Porque... Qualquer coisa se chama profeta heresias aí também. É isso. Quer responder mais alguma? Tem mais De perguntas? heresia? Não. Tem mais De perguntas. heresia, não. Porque senão é capaz de a gente cometer alguma heresia. Aí tem duas perguntas que eu acho assim, são de pessoas diferentes, porém eu acho que dá para casar. Então eu vou fazer as duas perguntas e aí a gente vê como a gente encaixa os assuntos, beleza? Sim. Uma delas é a seguinte, muito teológica também, eu acho, né? As duas, na verdade, mas vamos lá. Deus tem me chamado para o mais profundo, só que eu tenho enfrentado muita dificuldade. O que eu faço? E a outra pergunta é: dicas para novos convertidos terem mais intimidade com Deus. Você quer que eu vou respondendo? Melhor, que eu já vou organizando melhor. Vou repetir a pergunta. Deus tem me chamado para o mais profundo, só que tenho enfrentado muita dificuldade. O que eu faço? E a outra é: dicas para novos convertidos terem intimidade com Deus. Gente, quem fez a primeira pergunta, eu conheço, tá? Peraí. E assim, eu não sei exatamente qual a dificuldade, mas eu sei de algumas que podem acontecer. Por exemplo, você sente que você não consegue orar, ou você sente que tem alguma coisa te distraindo, como celular, né? Mesmo notebook, ou coisas que estejam acontecendo externas, por exemplo, na faculdade, na família. Porque eu tenho esse tipo de problema, tá? Eu tenho muita dificuldade de entrar em alguns lugares mais profundos
porque tem distrações. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi não só de uma pessoa, mas de pessoas próximas que eu confio, tipo assim, que muitas vezes o diabo não quer assim que você brigue com alguém, que você realmente cometa um pecado. A coisa que ele mais faz é te distrair. Você não necessariamente precisa cometer um pecado para, sabe? Mas ele te distrai do caminho. Então, às vezes pode estar, por exemplo, eu estava jogando um joguinho e aí vai lapado para algumas pessoas. Para mim, principalmente, eu estava jogando um joguinho no celular que quando teve um dia que eu percebi, e depois eu fazer tal tarefa nesse joguinho, eu vou ler a Bíblia. Quando eu fui ver, já tinha passado 1 hora. Sabe? E isso é muito ruim pra gente. Tipo, a gente realmente tem se distraído. Então, o que eu fiz? Deletei o joguinho. Falei, esquece, vou deletar o joguinho, porque não tá legal, tá? Isso realmente me distraiu. E eu falei, gente, eu não quero, eu tenho que tirar distrações. Tem outras coisas, por exemplo, que às vezes eu falo para Deus, Senhor, não deixa eu comentar alguma coisa na internet. Quando não é para sua edificação, sabe? E aí, várias vezes que eu vou fazer algum comentário, que eu vou responder alguma coisa que eu acho um absurdo, parece que Deus coloca a mão dele sobre os meus dedos e fala, filha, não precisa responder isso aqui, não. Deixa abaixo, deixa quieto. Então, antes de eu responder, às vezes eu paro, penso, Deus, será que Deus gostaria da minha resposta? Porque quando você entra no ciclo vicioso de responder perguntas da internet, coisas e comentários, hates, às vezes não é hate com você, é hate com uma outra pessoa que você conhece, você entra num ciclo sem fim. Eric, eu vou repetir a pergunta, meu querido, porque essa aqui é para tipo, para você entender o que eu estou respondendo, né? Falando aqui, Deus tem me chamado para o mais profundo, só que eu tenho enfrentado muitas dificuldades. O que eu faço? Tirar as distrações. E uma das coisas que eu falei, Eric, é sobre a gente estar distraído com joguinhos. Eu deletei o joguinho porque eu realmente estou distraída. Você sabe do que eu estou falando. E, tipo assim, eu sei que Deus tem me chamado também para mais profundo e eu realmente estou extremamente distraída com outras coisas. Distraída num grau muito grande, sabe? Cara, tira essas distrações, porque o que o diabo mais faz com a gente é nos distrair. A gente pode, tipo assim, a gente pode não estar fazendo nada errado, mas a gente se distrai do que Deus pediu pra gente fazer. E aí? Só lapada. Eu comecei a tirar. Ah lá, o Eric falando do joguinho. Eu tirei. Real. Por quê? Porque eu sei que tá me distraindo do meu propósito com Deus. E eu não sei o que acontece com essa pessoa é minha amiga, tá? Mas eu sei que tem essa parte de distração, porque eu a conheço. Mas tem uma outra coisa, que existe a questão da batalha espiritual. E o que a gente faz quando a gente está na batalha espiritual, cara? É pedir oração para Deus, pedir sabedoria e discernimento para a gente enxergar os caminhos. O que é melhor a gente fazer? Porque se você pede sabedoria e discernimento, é uma coisa que nunca, Senhor, me perdoa ter falado isso. Mas se a gente pede sabedoria e discernimento, dificilmente Deus vai nos deixar de nos dar sabedoria e discernimento. Se for casa, carro, namorado, dinheiro, Deus, é difícil de Deus simplesmente toma esse dinheiro, principalmente se for para fertilidade, certo? Mas, porém, entretanto, todavia, quando a gente pede sabedoria e discernimento para lidar com situações, Deus nos dá sabedoria e discernimento. Isso é muito fato. Então, tá acontecendo alguma coisa com relação à batalha espiritual, ou tipo aquela dificuldade de, por exemplo, eu tenho dificuldade de orar todo dia, e eu falo para vocês, eu não vou mentir, eu tenho dificuldade de orar todo dia, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia todo dia. Eu tenho dificuldade. Mas qual que é a minha maior dificuldade? Por quê? E aí eu comecei a me perguntar o porquê que eu estava tendo essa dificuldade. E aí Deus foi falando para mim, ó, é isso aqui, você está se distraindo. Volta
lá no começo, quando você não se distria tanto com o celular, quando você não se distria tanto com comentários, tanto que eu estou evitando entrar em uma rede social aí, né, que é associada ao Instagram, por conta do quê? Por conta de comentários. Por quê? Porque aqueles comentários, você começa a ler, vou falar, na rede social, você começa uma história, e aí, de repente, você vai, coloca um novelinho. Quando tem o novelinho, segue o fio. Aí você vai lendo as respostas. Teve um dia que, tipo, a menina colocou uma resposta ali, colocou uma história, e aí ela colocou várias partes. Aí tava na 10ª parte, ela precisou parar e falou, depois eu volto. Aí toda hora eu ficava voltando para saber se ela tinha postado coisa nova. E aí, minha gente, isso não é se distrair. Entende? Então, eu tô fazendo isso, sabe? Tentando tirar essas distrações. Tanto que, por exemplo, eu quero ler alguma coisa no celular, se é possível usar o Kindle, eu tô tentando partir pro Kindle. Porque no Kindle você não tem distração, tá? Essa é uma das coisas. Se você quer ir para o mais profundo com Deus, tira as distrações. Você começa a perguntar o que está me distraindo. Aí você começa a se perguntar por que eu não fui ler a Bíblia ainda hoje? Por conta disso, 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 disso. Por isso que tem pessoas que falam que é melhor você ler a Bíblia de manhã antes de você sair do seu quarto. Eu não consigo, porque meu cérebro não funciona, gente. Eu sou uma lerdeza de manhã, que se eu ler a Bíblia, eu vou abençoar Deus. Tipo assim, vou estar orando, Senhor, eu te abençoo, ao invés de falar Deus me abençoe, entendeu? Tipo, ao invés de pedir bênção, isso pode acontecer. Tá? Então, eu entrego o meu melhor horário para Deus. Por exemplo, esse é o meu melhor horário. Então, o meu melhor horário, eu estou fazendo coisas para Deus. Fazer coisas para o Parábolas, para mim, é fazer coisas para Deus. Tá? É uma das coisas. Então, eu entrego o meu melhor horário para Deus. Agora, tem gente que entrega o melhor horário para Deus, que é de manhã. Ai, gente. Eu vou colocar isso aqui, mas. Foco, sem distração. Ele tá me distraindo. E, tipo assim, são coisas que eu percebo, que eu vejo. Detalhe, eu assisti Quarto de Guerra, e tem o outro também que eu assisti. Eu já assisti alguns filmes cristãos, mas enfim, Quarto de Guerra eu assisti mesmo. E, tipo, são coisas assim. E aí, o que você faz? Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Não consegue ler a Bíblia, coloca a Bíblia em áudio. Porque tem gente que tem realmente dificuldade. Muitas vezes, eu estou lendo a Bíblia e estou ouvindo. Porque é mais fácil, às vezes, de você entender. Tem gente que tem a maior facilidade em ouvir do que em ler. Então, eu faço isso, essas associações, que nem... Eu estou assinando agora, uma das poucas coisas que eu assino, são duas coisas que eu assino mesmo, que é o Amazon Prime e o Spotify Premium. E aí eu consigo colocar no Spotify Premium, consigo colocar no despertador do meu celular. Não sei se para quem não assina isso é possível, tá? Mas o meu celular dá para colocar. E aí eu coloquei Salmo 91 da Bíblia a Mensagem, que é aquela narrada pelo Marco Ribeiro, o dublador do Homem de Ferro. Então, às vezes eu tô acordando, eu vou precisar ir para um compromisso, e aí começa a tocar o Salmo 91. Então, dá para ter esses lances. Para quem assina, depois eu passo o link da playlist, que tem desde Gênesis até Apocalipse, na voz do Marco Ribeiro. Olha só que incrível, na voz do Marco Ribeiro. Só que é só para quem assina, tá? Se eu não me engano. Mas tem outros canais que tem a Bíblia online a Bíblia falada no Spotify, tá? Então tem como você achar isso. Então, tipo assim, eu foco nisso, sabe? Eu tô tentando realmente tirar as minhas distrações e focar nessas coisas, focar realmente em tentar fazer a diferença, né? E aí já entra naquela pergunta para um novo convertido, como ele pode criar mais intimidade com Deus. Desde o começo, desde quando eu me converti, todos os dias que eu vou orar, que eu lembro de orar, que eu consigo orar, que eu não me distraio, eu peço, Senhor, me dê sabedoria e discernimento.
É toda oração. Eu peço saúde, peço não sei o quê, peço pela situação tal, para Deus me ajudar com aquilo, e no final que o Senhor me dê sabedoria e discernimento. Que eu quero ser usada por Deus, mas da forma correta. E eu preciso ter o quê? Sabedoria e discernimento para poder lidar com as situações. Discernir o que eu devo fazer, qual é o melhor caminho. E, assim, no sentido, será que eu devo responder ou não devo responder? Não devo responder. Vou responder, mas como eu vou responder, né? Tipo, o discernimento de qual caminho eu tomar. Se eu for tomar o caminho da resposta, que alguém me fez uma pergunta idiota, por exemplo, se eu for tomar o caminho de responder uma pergunta idiota, de qual a melhor forma de responder? Eu posso responder assim, por exemplo, pelo amor de Deus, não é para me copiar. Senhor, como que eu vou responder a pergunta de fulano de tal, que foi uma pergunta idiota? Aí você pode responder, eu tento usar não palavras assim, não palavras pejorativas, não xingamentos, mas eu falo assim, nossa, que pessoa, às vezes eu falo assim, que pessoa desprovida de inteligência, para não falar outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu tô dando um exemplo muito chulo, tá? Mas eu tô falando assim, que Deus me dá o direcionamento do que eu devo ou não devo responder, e quando eu devo responder, qual a melhor forma de responder, né? Então, toda oração, para quem é novo convertido, toda oração peça sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Tem aquele seu momento realmente de você ter o seu tempo com Deus. Pode não ser orando, tipo, de ajoelhar, de joelho no chão, oração. É muito importante ter esse momento, mas de repente você não consegue. Eu, por exemplo, muitas vezes eu oro andando, porque eu tenho a capacidade de eu estar ajoelhada orando e dormir. Eu já dormi ajoelhada orando, gente. Então, para não acontecer esse tipo de problema de eu dormir no meio da oração, eu oro muitas vezes andando pelo quarto. É uma forma de você não se distrair com sono e focar, Senhor, me ajuda, tal. Eu tenho histórias sobre isso, gente, incríveis, sobre esses meus períodos de oração, e o Ana tá bocejando e eu vou começar a bocejar também. Não, eu tô tentando evitar. Então, basicamente, é isso, sabe? Juntando tudo, o resumo de tudo. Primeira coisa, tirar as distrações. Tipo, tá com o celular, você vai orar, cara, deixa o celular no silencioso, né? Nem no vibra, não perturbe. Vai estudar, vai ler a Bíblia, também não perturbe. Realmente, aquilo que te distrai, põe no não perturbe. Eu, por exemplo, tenho momentos o dia inteiro de muito barulho dentro da minha casa, principalmente porque os meus pais não escutam direito, ou eles falam gritando, não é gritando de estarem bravos, mas é o gritando de realmente eles não escutarem, então um conversa com o outro gritando. E ouvir a TV muito alto. Então, nessas horas eu não consigo ter necessariamente o meu tempo. Por isso que eu faço o meu tempo muitas vezes de madrugada. Então, eu procuro o meu melhor horário para entregar a Deus. Eu peço para Deus me ajudar a tirar as minhas distrações, tá? Celular, joguinhos e qualquer outra coisa assim. E peço para Deus me dar sabedoria e discernimento. E a armadura de Deus, super importante, e Josué 1:9, que é aí é o meu versículo de batismo, que até então era o meu versículo favorito, até o dia que eu recebi o presente do Eric, e a partir do presente do Eric, o meu versículo favorito é seja forte e corajoso. Quero ter o mais profundo de Deus, mas eu não sei, eu não consigo. Seja forte e corajosa, peça para Deus os caminhos que você precisa para você ter essa aproximação e ir no mais profundo. Cara, o raso, água no pé, tem gente aqui que já era para estar com a água no pescoço, já era para estar com a cabeça mergulhada e não tá. Por quê? Porque tá distraindo. É isso!